Teste, 1, 2, 3, teste. Estamos a fazer os primeiros testes, 1, 2, 3.
Olá, muito bom dia. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos mudar aqui. Vamos ver se está aqui tudo em relação. Sejam bem-vindos. Estou só aqui a fazer um pequenino teste. Falta aqui só um pormenor. Vou pedir-vos então mais 2 minutinhos. Tinha enviado um e-mail por causa de algumas situações de alguns parceiros que se tinham enganado e feito inscrição noutro local e estão para a parte de tarde e estavam agora a registar para amanhã. Ok. Muito bem, penso que agora a imagem já está correta. Vamos então dar início à nossa sessão. Muito bom dia a todos, uma vez mais. Muito obrigado pela vossa presença nesta sessão. Estamos neste momento a elaborar então o primeiro teste de som. Para quem tem já o acesso ao chat, vocês encontrarão aí do vosso lado. Portanto, dispõem de um chat, está numa barra lateral. Se vocês podem ver, para ver bem o chat, a imagem não pode estar maximizada, portanto terão que comutar entre estas duas situações. Ok. Se puderem depois no texto, aí no chat, escreverem só o nome da pessoa, porque uma vez que no acesso está a ser efetuado pela comunidade, logo aparece apenas o nome da empresa. Se pedir então o favor de escreverem só aí no chat o nome de cada um dos elementos presentes. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Ok, estou então só a aguardar estes 20 segundinhos que estão então a escrever o nome de cada um. Ok. Parece-me então que o som está correto. De qualquer das formas, vou aqui escrever. Para quem não está tão familiarizado com... Muito bem, vamos então dar início à nossa sessão. Ok. Era só este então. E já está. Muito obrigado. Então, uma vez mais, sejam bem-vindos à nossa sessão. O meu nome é Rui Cordeiro e queria desde já agradecer a vossa presença. Esta é uma sessão que terá a duração máxima de 1 hora e que tem como objetivo tentar esclarecer, e aqui tentar de acordo com a informação que nos foi chegando ao longo dos últimos meses ou semanas, mais afinada nas últimas semanas,
sobre o tema a faturação eletrónica nos contratos administrativos. Portanto, estamos a falar de contratos administrativos e não entre empresas, ok, que não estatais. Portanto, o contrato administrativo é entre uma empresa como a vossa, por exemplo, e algum organismo ligado ao Estado. Pode ser uma escola, pode ser uma câmara, uma junta de freguesia, não é? Portanto, tudo o que esteja ligado à escola. Portanto, é sobre este tema que nós vamos hoje então incidir a nossa apresentação. Portanto, faturação eletrónica nos contratos administrativos. Todos já devem ter ouvido falar que se aproxima ou que vai entrar em vigor ou irão entrar em vigor algumas normas que têm a ver com a faturação online, com os QR Codes. Não é nada disso que vamos falar aqui hoje, até porque essas questões carecem ainda de legislação própria e de portarias, etc. Portanto, hoje vamos reportar-nos apenas à questão da faturação eletrónica. Quanto ao resto, estamos a aguardar mais informações. Okay? Portanto, em relação então à faturação eletrónica, para quem fatura ou tem contratos celebrados com o Estado, independentemente do tipo de instituição que seja, portanto, existem então agora novas regras no que se refere à faturação. Alto. Alguma coisa se passou aqui com o som. Já parei, já parei. Vou então repetir o teste de som. Ok. Alguns parceiros deixaram de ouvir. Muito bem. Ok. Portanto, só para relembrar que no que se refere à subscrição anual, versões anteriores a julho renovavam no próprio dia, não tinham aqueles 20 dias na subscrição anual, portanto foi colocado igual às subscrições mensais, dá nos tais 20 dias, mas quem tiver versões antigas tem que ter o cuidado de que vai renovar no próprio dia. Se o cliente tiver internet, ok, se não tiver internet, ou tem uma versão mais atualizada para ter os tais 20 dias, ou então têm que alterar manualmente, está bem? Só essa questão da chamada de atenção. Em relação ainda aqui à ativação das licenças via código SMS, só relembrar, porque há alguns parceiros que ainda não estavam familiarizados com esta questão. Portanto, nós conseguimos ter clientes em subscrição mensal que não tenham internet, enviando um SMS. Eu não vou entrar em detalhe, pois se alguém tiver alguma dúvida, é só para relembrar algumas questões lançadas em 2018. Todos os clientes que estão em subscrição têm um código de SMS, portanto, mesmo que o cliente tenha internet, nós colocamos esse código no portal, junto às licenças de subscrição mensal ou anual. Não vai às vezes um dia o cliente, durante algumas horas ou dias, perder a ligação à internet, tem sempre lá o código atualizado, após boa cobrança, não é, por parte do cliente. Temos também a questão da faturação ao parceiro diretamente no caso da subscrição mensal, e referir que o parceiro, mediante solicitação ao seu gestor comercial, pode bloquear licenças quando estas estão em subscrição mensal ou anual, desde que faturado ao parceiro. Portanto, tudo aquilo que é faturado ao parceiro num modelo de subscrição, anual ou mensal, o parceiro pode bloquear as licenças no portal. Tem lá um ícone para o efeito. Relembrar também a questão dos licenciamentos automáticos, portanto, as licenças que ficam disponíveis na hora assim que vocês colocam uma encomenda, e esta é uma altura muito importante, onde esta solução responde eficazmente. Às vezes
à noite, num feriado, num domingo, vocês podem colocar a encomenda e assim colocam a encomenda, ela está lá pendente, clicam num botãozinho e fazem logo download, independentemente da hora e do dia da semana. Outra questão que por vezes alguns parceiros nos solicitam é a carta que vai para os clientes em modelo tradicional. Os clientes têm modelo tradicional, portanto todos recebem uma carta um mês ou um mês e meio antes, não é? Alguns parceiros, portanto, porque a carta faz referência em que o cliente, se não renovar no período de fidelização, perde os 50%, aqui estamos a falar 50% sobre a tabela de preços, portanto se uma aplicação custa 250, o contrato é de 125, portanto são estes 50% que estão referenciados, mas por vezes os parceiros dizem que alguns clientes não entendem bem, depois vão junto do parceiro solicitar mais 50%, etc. Eu relembro que desde janeiro deste ano vocês dispõem no portal, portanto junto à listagem dos clientes, de um ícone que tem o símbolo de uma carta e tem um A ou um B em cima. Portanto, o A quer dizer que está a ir a carta tradicional, com a referência aos 50%, mas se vocês quiserem, clicam em cima, mudam para o modelo B, cliente a cliente, podem definir isto cliente a cliente, consoante o interesse, mudam para o modelo B e esse modelo B não faz referência aos 50% se isto criar algum tipo de problema junto de algum cliente que vocês queiram que não se faça então referência a esses 50%. Portanto, não se esqueçam que é possível vocês alterarem isto no portal definindo que tipo de modelo de carta. Só há estes dois, referenciando 50% ou não referenciando. Ok? Portanto, isto já falamos, o solicitar licenças automáticas provisórias a qualquer dia da semana e a qualquer hora. Portanto, aquilo é clicar, fazem download, em 10 segundos têm a licença e colocam no cliente. Portanto, se o cliente tiver internet, assim que a licença definitiva estiver disponível, ela é atualizada automaticamente, vocês não têm que se preocupar com nada. Portanto, esta licença provisória tem um período válido de 20 dias. Se o cliente não tiver internet, então depois tem que se dirigir ao cliente e substituir manualmente essa mesma licença. Ok? Portanto, estas não são consideradas licenças temporárias daquilo que faz parte da tabela de preços. São licenças que vão ser definitivas, mas que conseguem-nas tirar provisoriamente para ter esta licença de imediato. Okay? Relembrar também o XD Financial Service, que vos permite, quando pretendem faturar a um cliente um serviço adicional, portanto, imaginemos que estão a faturar débito direto, nós estamos a faturar em débito direto ao cliente os 26 euros ou os 18, vocês podem solicitar que faturemos também ao cliente 10 euros, 20 euros por mês, que depois reverte para vocês, porque é vosso, não é? Esse valor, por forma a que vocês possam cobrar um contrato de assistência ou aluguer de hardware, o que vocês acharem necessário, de uma forma mais cómoda, porque vão recebê-lo, porque nós vamos cobrar em débito direto, juntamente com a fatura do software. Portanto, qualquer questão sobre isto, então, podem então depois contactar o nosso departamento comercial, os vossos gestores de conta ou a mim, para esclarecimento. Mas não se esqueçam que isto é super importante para que não percam a oportunidade de não só de poderem faturar esses contratos ou esses serviços adicionais, como receberem, não é, em tempo útil. Só que uma chamada de atenção à questão dos inventários. Portanto, tem chegado algumas questões ao suporte e isto vai aumentar os pontos de contacto em relação ao suporte. Gostava só de chamar a atenção que para gerar o stock ou o SAFT do stock quando vocês forem gerar, ou a 31 de dezembro de 2018 nos clientes, ou o próprio cliente, ou em janeiro, me referendo ao 31 de 12, vocês não têm que criar nenhum documento para o efeito. Portanto, se o cliente tiver o seu stock direito, não é? Portanto, a única coisa que vocês têm que fazer é exportar, gerar o SAFT do stock, mais nada. Portanto, comunicar o inventário. Se eu tiver o stock correto, vocês não têm que efetuar nenhum documento. Não se esqueçam disso, está bem? Só têm que efetuar um documento se efetivamente tiverem que acertar o stock. Mas o stock pode ser feito hoje, o acerto pode ser feito hoje, pode ser feito no dia 25, não é? O que vocês vão exportar aqui na comunicação de inventário é o que tinham à data de 31 de dezembro, tendo ou não tendo documentos de acerto. Portanto, relembrando que aqui o documento que acerta é designado de inventário, mas que, volto a frisar, não é necessário realizar-se isto para comunicar o inventário. Portanto, o documento de inventário que nós temos, o que faz é acertar o estoque à data que nós aqui indicarmos. É só para não haver aqui dúvidas em relação a este tema.
Está bem? Quando vocês comunicarem inventário, vão comunicar o que efetivamente existe a 31 de dezembro. Ponto. Se quiserem fazer acertos, pois naturalmente podem. Qual é o documento para fazer acerto? O inventário. Só uma chamada de atenção importantíssima. Eu, quando registro, estou a dizer que estou a fazer dia 18 e lanço os artigos, estou a contar à data de hoje. Se eu antes de lançar, e peço aqui atenção, muito importante este pormenor, se eu antes de lançar o artigo alterar aqui para dia 15, imaginem que vocês estão no dia 10 de janeiro, não é? E dizem assim, eu queria isto para ontem, 31. O que é que vocês estão a fazer? Vão dizer que todos os artigos, peço desculpas, todos os artigos que vocês vão lançar agora, está bem? Assim, vão contando o stock, não é? E vão dizer quanto é que eu tenho de cada um. Por acaso estou a lançar o mesmo. Tenho 110. Ok? Pronto, tenho 110 destes artigos. Se eu tivesse, portanto, aqui estou a dizer que vou lançar o artigo à data do dia 18. Se eu cancelar, portanto, se eu cancelar isto, vamos repetir, e antes disser quero lançar isto à data do dia 15, então, ao lançar este artigo, ok, 15 unidades, não é? Estou a acertá-lo. Estou a dizer que ele tinha 15, ou 10, se quiserem, à data 15. Portanto, estou a fazer um acerto com a data de 15. Ok? Não haja dúvidas aqui. Agora, imaginem o seguinte cenário. Imaginemos que vocês têm um cliente que não teve possibilidade de acertar o estoque e sabe que tem o estoque errado. Até 31 de dezembro não teve essa oportunidade. Isto passou o período das festas e agora chega ali ao dia 6 de janeiro e diz: agora eu queria saber qual o estoque de 31 porque eu tenho que comunicar. E o estoque dele ele sabe que está errado. E tem que o acertar. Ora, por forma a não inventar, há aqui um pequeno troco. Que é, vocês lançam os artigos com a data que estiverem nesse dia, não interessa, ok? Vamos lançar os artigos. Eu vou aqui aproveitar e inserir todos os artigos automaticamente. É um truque para quem, por exemplo, importa de PDT ou importa com XD Items. Lança primeiro aqui os artigos e a seguir importa uma contagem, ok? Vem aqui, por exemplo, e lança uma contagem qualquer em cima do que foi feito, substitui o que quiser, tá? E o que a aplicação faz é o que contou, contou, o que não contou fica a zero. E eu fiz aqui de propósito um pormenor que é, e atenção que cada vez que vocês alteram um documento, ele volta para a entrada de stock, tem que lançar o inventário. O inventário tem que estar aqui a zero. Portanto, nunca ter aqui o 1 por default. Portanto, recapitulando, inventário. Querem importar artigos de outro local. Ou melhor, vocês querem, o cliente tem 5.000 artigos, correto? E vocês dizem, tem 5.000 artigos, mas se calhar na prateleira só tem 4.000. O que é que eu faço aos que eu não contar? Um pequeno truque. Estamos no inventário, importamos os artigos todos ou só por família. Eu estou a lançar todos, está bem? Reparem, já está por default a zero. Então, o que eu contar, imaginem, 4, 3, 2, tudo bem. E o que eu não contar, vai ficar a zero. E é assim que normalmente se faz, ok? Para ter a certeza que só estão a contar o que existe e o que não existe. O programa vai acertar a zero. Outro truque é lançar isto, e agora fui contar com um PDT ou com o XD Items e quero lançar aqui. E o que não lançar fica a zero. Então, o truque é lançar aqui os artigos todos, e depois vir aqui e importar ou do PDT ou de uma contagem feita com o XD Items, por exemplo, como eu fiz aqui, que ele vai detectar que os artigos já existem, substituir sim, para todos, ok? E agora já temos, ele mostra-os aqui em baixo, estes são os artigos que ele esteve a contar com os XD Items e todos os que estão para cima, que ele não passou, vão ficar a zero. Portanto, isto é uma forma de acertar. Isto é um truque para acertar de uma forma mais rigorosa, okay, mais assertiva. Agora, voltando à nossa questão de eu estava a dia 6 de janeiro. Okay, imaginemos que hoje era dia 6 de janeiro. E o cliente não sabe o que tinha a 31 de dezembro. Como é que tem que fazer? Conta o que tem hoje, no dia 6 de janeiro. Notem isto que é extremamente importante. Conta o que tem hoje, dia 6 de janeiro, que ele só teve a oportunidade de contar. Olha para o armazém, o que é que eu tenho?
isto, e faz como, por exemplo, eu acabei de lançar, ou de outra forma que achem mais conveniente, e no fim de estarem todas as linhas lançadas do que tinha a 6 de janeiro, vêm aqui só no final e é que lançam para 31. Eu vou colocar aqui do 11, porque ainda não chegamos. Vamos supor que vocês colocam aqui 31 do 12. O que é que o programa vai fazer? Vai fazer gravar e vai perguntar: pretende recalcular as quantidades contadas com base na nova data? O que é que ele vai fazer? Vai fazer uma viagem no tempo, porque vocês disseram que hoje, vamos só aqui, vocês disseram que, por exemplo, ok, vamos aqui, hoje inventário, vamos só pôr 2 ou 3 artigos. Vamos supor que hoje vocês disseram que este artigo tinha 250, ok? E este tinha hoje, à data de hoje, que era 6 de janeiro, tinha estes artigos. Se vocês agora aqui colocarem uma data anterior, depois das linhas serem lançadas, o que é que ele vai fazer? Ao gravar, pergunta se pretende recalcular as quantidades, e se vocês disserem que sim, o que é que ele vai fazer? Vai fazer uma viagem de tempos assim, a 31 de dezembro o que é que eu tinha? Porque entretanto comprei e vendi, hoje eu sei que tenho 250 disto, mas entretanto há vendas e compras, ou entradas e saídas. E vai lançar o documento de inventário, ou vai acertar, não é? À data de 31 de dezembro. Portanto, se nós chamarmos aqui o inventário, que ele acabou agora de gerar, repare, a data seria 31, e ele foi ver se havia algo mais para gerar com datas diferentes. Se não houve movimento nenhum, ok, ele manteve aqueles, não é? Por exemplo, no outro eram 110, e ele lá meteu 120. Portanto, ele vai fazer uma viagem do tempo e acertar essa quantidade. Era só isto que eu vos queria chamar a atenção, está bem? Para poderem ter um período de inventários mais sossegado. Vamos então voltar ao tema, faturação eletrónica para os contratos administrativos. Portanto, conforme eu indiquei, estamos a falar de contratos celebrados com entidades estatais, pode ser o vosso caso, se vendem tinteiros a uma escola, um vosso cliente que vende pão a uma junta de freguesia, a uma escola, o que quer que seja. Portanto, faturação eletrónica para tudo o que é entidades, contratos administrativos. Está bem? Ok? Vamos então avançar. Há pouco estavam a perguntar se os outros artigos ficavam a 0. Depende. Nós só estamos... Se eu só lançar 2 artigos naquele documento de inventário, é só aqueles 2 artigos. Para ficarem a 0, tem que lá estar todos. Muito bem, vamos então avançar. No final poderei tirar mais dúvidas. Okay? Faturação eletrónica. Qual é a necessidade? Portanto, faturação eletrónica já existe há muitos anos, não é? Várias entidades utilizam faturação eletrónica. E há vários tipos de faturação eletrónica. A mais antiga era... vários tipos, não. Várias formas de aplicar a faturação eletrónica. Uma delas era o EDI, é a mais antiga, não é? Com fecheiro estruturado, com um standard de fecheiro, e depois mais tarde apareceu outros meios de emitir a faturação eletrónica, já vamos falar. Portanto, no que se refere à faturação eletrónica para os contratos administrativos, há uma diretiva da União Europeia de 2014, que é a 55/2014, que veio dar indicação para que os países membros da União Europeia legislassem à volta da faturação eletrónica. Não só, isto tem a ver com vários procedimentos, de tudo o que é contratos administrativos, mas uma das situações a ter em conta, e que era uma dificuldade que se encontrava nos Estados-membros, era que quando, por exemplo, alguém de Espanha pretendia faturar a uma entidade estatal, pública, em Portugal, portanto, encontrava alguns obstáculos. Referenciação, o que é que tem a fatura, o que é que deve ter a fatura, como é que eu vou enviar isto, depois cada entidade criava as suas próprias regras, não é? Então o que a diretiva veio sugerir é que, para garantir a interoperabilidade, não é, destes contratos, aumentar a segurança jurídica, etc., decidiu promover a adoção da faturação eletrónica nos contratos públicos, por forma a que quer as autoridades adjudicantes, quer os agentes económicos, não é, pudessem conhecer bem as regras e utilizarem um processo de transação comercial conhecido por todos, ok? Portanto, e daí sugeriu, ou que se promovesse
a adoção da faturação eletrónica nos contratos públicos, ok? Os benefícios são vários, naturalmente, não é? O que aqui na diretiva dizia é que os benefícios da faturação são maximizados, não é? Quando a elaboração, o envio, a transmissão e a recepção da mesma possam ser totalmente automatizados, okay? E conhecidos por todos de forma muito simples. Para serem automatizados, portanto, têm que ser efetuados legíveis por máquinas, naturalmente. Como é óbvio, não há faturação eletrónica sem ser por sistemas informáticos, ok? Portanto, um simples arquivo de imagem não pode ser considerado uma fatura eletrónica, etc. Falaremos disto mais à frente. Portanto, esta diretiva veio então sugerir aos Estados-membros que criassem legislação local para responderem à questão da faturação eletrónica. Isto depois, faturação eletrónica nos contratos administrativos. Isto depois dizia respeito também a tudo o que se aplicava nos contratos administrativos de várias diretivas anteriores, de 2009. Okay? Depois teve também cuidado de chamar a atenção para a questão dos dados pessoais na faturação eletrónica, ter muito cuidado, e agora mais com a RGPD, se bem que aqui estamos a falar de entidades, não é? Mas de qualquer das formas exigir que se tome medidas especiais na faturação eletrónica em relação à proteção dos dados, e também identificou algo importante, ou sugeriu, que é isto tem que ser feito, ou este processo, por forma a beneficiar todas as empresas, não é? Tinham que ser facilmente compreensíveis e utilizáveis, ok? Portanto, não podia ser algo muito complexo, tinha que ser algo o mais simples possível, ok? Para que os sistemas de faturação pudessem criar isto de uma forma cómoda, quer ao nível da criação, não é? Do sistema, do desenvolvimento, ok? Quer da parte do utilizador depois, da forma como vai realizar as tarefas para cumprir as obrigações da faturação eletrónica. Uma das coisas também que a diretiva de 2014 reporta é que está a regular isto para os contratos administrativos, mas sugere que se façam isto também para o B2B e mais tarde, e é para onde vai caminhar, seguramente, para o B2C, não é? Portanto, o que aqui diz é, a fim de permitir que os operadores económicos privados possam também utilizar estas normas nas transações comerciais entre si. Então, não estou a falar que é obrigatório. A faturação eletrónica entre entidades privadas. Aqui é obrigatório, vamos ver, para os contratos administrativos. Mas a norma já sugere começar também que se tome alguns cuidados para mais tarde se aplicar a operadores económicos privados. Portanto, não criar aqui, no fundo o que a diretiva queria, não criem normas em relação à faturação eletrónica que coloquem mais tarde obstáculos se eventualmente as empresas particulares quiserem adotar essas mesmas regras para faturação entre si. Okay? Portanto, isto é o que estava na diretiva. A diretiva deu um prazo de alguns meses, de 18 meses, para os Estados-membros legislarem. Okay? Houve uma altura que deu 30 meses. Depois, mais tarde, veio dar ali 18 pelo meio, o que dava até 27 de novembro máximo o prazo que os Estados-membros tinham que comunicar à Comissão desta diretiva, ou que ia trabalhar esta diretiva, no que se refere à faturação eletrónica. Ok? Portanto, todos os prazos que foram definidos nos vários artigos. Também neste artigo começou-se logo por definir quais eram os elementos essenciais, no artigo 6, por exemplo, que deviam constar de uma fatura eletrónica, que não deviam entrar em conflito com a questão do IVA, com as regras do IVA, naturalmente, portanto, sem prejuízo naquilo que era o disposto da Diretiva 2006, 112, da União Europeia, na altura a Comunidade Europeia. Portanto, tudo isto deve cumprir na mesma estas regras, portanto, não se deve sobrepor a nada que existe em termos de aplicação do IVA. E depois, então, passado este tempo, os países tinham que legislar. O que é que Portugal então fez acerca da faturação eletrónica? O legislador em Portugal, portanto, lança um decreto-lei de 31 de agosto, dizendo que em 2017, okay, que é o decreto-lei número 111, com a atualização do Código de Contratos Públicos. Este decreto-lei não fala
a referência à faturação eletrónica é apenas um dos artigos que consta neste decreto-lei, ok? Porque este decreto tem aqui, visa atualizar algumas regras nos códigos de contratos públicos, está bem? Entre os quais está então a questão da faturação eletrónica. Tá? Então o que é que acontece? O Estado português emite este decreto-lei e dá a informação de que deve entrar em vigor a 1 de janeiro de 2018. Ora, o prazo já começou, no dia 1 de janeiro de 2018. No entanto, no artigo 9º desse mesmo decreto-lei, vem referenciar que o período de transição termina a 31 de dezembro. Ou seja, havia aqui um período de 12 meses para as empresas se adaptarem a este regime, okay? A este decreto, no que se refere à faturação eletrónica. Portanto, reparem, o Estado legisla ou faz uma atualização pelo decreto 111 de 2017 sobre o Código de Contratos Públicos, entre os quais se encontra um dos artigos a referenciar a faturação eletrónica. E diz que este decreto-lei entraria em vigor, portanto já entrou, a 1 de janeiro, ok? E depois, lá no artigo 9º, diz que há um período de transição até 31 de dezembro, fim dos quais, então, pressupõe-se, não é? Que uma vez que terminou a 31 de dezembro a transição, o período de transição, quer isto dizer que a 1 de janeiro entra em vigor, efetivamente, a aplicabilidade da faturação eletrónica em todos os contratos com a administração pública. Vamos ver, mas então em janeiro as empresas vão estar preparadas, ou as entidades públicas vão estar preparadas, e os privados que faturam, que realizam esses contratos administrativos, estarão isto preparado? Seguramente que não, já sabemos que não, ok? No entanto, sabemos que há de haver aqui sempre um período de tolerância, mas a ideia é aplicar esta questão da faturação eletrónica, sem dúvida, não é? Porque está no decreto-lei. Agora, há aqui só um pormenor, que é a questão da portaria, porque o decreto define o âmbito, não é? E o prazo. Portanto, o âmbito, eu vou aqui falar só um pormenor à frente, porque na norma europeia, ou nas diretivas, sugeria que estas regras só fossem aplicadas, segundo lá umas diretivas anteriores, a quem celebrasse contratos com um mínimo de valor. Não vou falar aqui do valor, porque é um bocadinho... existem aqui algumas incoerências em alguns relatos. Há quem fala em 200 mil euros, ou falava em 200 mil euros para serviços, outros falam em mais. Depois, se for na questão de obras de empreitadas, falava-se em 6 milhões ou 5 milhões. Portanto, isto era aquilo que estava previsto. No entanto, no caso português, isso não ficou expresso. Ou seja, o âmbito é para todos, ao não definirem exclusões, estão a indicar que é para todas as entidades, não é? Que vão faturar ao abrigo do Código de Contratos Públicos, ok? Portanto, não há aqui uma exclusão de entidades. No limite, estamos a falar, imaginem isto agora, não quero assustar, mas imaginem, vocês faturam tinteiros a uma escola, estão obrigados, certo, não estão excluídos, não há exceção, não é? E então, e o que dizer, indo um bocadinho mais ao fundo, o que dizer de alguém que trabalha numa câmara e vai se deslocar de táxi para um outro local B, não é? E que precisa de uma fatura, vai pedir uma fatura. Ora, estamos a falar aqui de um contrato simples ou de um contrato de adjudicação direta. Portanto, isto agora depende como é percepcionado ao abrigo do Código de Contratos Públicos. Repare, se assim for, se a obrigação da faturação eletrónica não vai excepcionar ninguém, então quer dizer que estas empresas ou estas pessoas vão ter que solicitar faturação eletrónica. Não quero alarmar, é aquilo que está entendido, não é? Portanto, quando não há nenhuma exceção, então é para todos os que faturam. E não há aqui nada previsto em relação a contratos de adjudicação direta ou contratos simples. Os contratos simples é aqueles que, ok, eu preciso de ir ali fora, comprar produtos, estou numa escola, preciso de comprar, ok, vou ali, é simples, preciso apanhar um táxi, é um contrato simples. Não é? Ou há os ajustes diretos, até um determinado valor, etc. Portanto, tudo isto não está excepcionado da aplicabilidade da faturação eletrónica a entidades públicas. Ok? Portanto, de qualquer das formas, espera-se uma portaria.
porque assim não é expectável que uma portaria venha a alterar seja o que for a nível de decreto-lei, porque o decreto-lei definindo o âmbito e o prazo é o suficiente, as portarias não alteram estes dois pressupostos dos decretos-lei, podem é vir regulamentar alguns desses pressupostos. E essa portaria, efetivamente, ainda não saiu, não é? Estamos a aguardar se há aqui alguma alteração. Eu não quero cometer um erro jurídico, mas se há alguma exceção aos tais dois pressupostos, que normalmente uma portaria não faz, ok? Portanto, está o decreto entrou em vigor no dia 1 de janeiro, deu um período de transição para que em 1 de janeiro de 2018, para que em 1 de janeiro de 2019, então, todos pudessem adotar as respectivas medidas para responder ao respectivo decreto-lei. Mas aguardamos efetivamente mais informações em relação à portaria. Já agora um pormenor, que é, portanto, eu já disse ali que a questão do confronto entre o artigo 1º da diretiva e o artigo 299 torna a faturação mais vasta do que resulta da diretiva, ou seja, não define valores mínimos para os contratos obrigados à utilização de faturação eletrónica, incluindo assim os contratos simples e de ajuste direto, por ausência dessas mesmas exclusões que inicialmente estavam previstas nas diretivas. Outra questão importante é que, entrando em vigor a 1 de janeiro de 2018, isto é válido para todos os contratos celebrados após 1 de janeiro de 2018 e não apenas para os que vão ser celebrados a partir de 1 de janeiro de 2019, está bem? Só que uma questão, quando se fala em novos, é novos ou renovados. Portanto, não se aplica aqui prorrogações, não é? Porque isso não é um novo, nem é renovado. Imaginem que vocês têm um contrato há 3 anos com uma empresa e o contrato explicitamente define que é renovado, então aí é considerado, isso já foi renovado depois de janeiro de 2018, então é considerado válido para esta regra, não é? Da faturação eletrónica, tá? Portanto, é só para terem em atenção, novos ou renovados, os prorrogados não. Okay? Expresso ou tácito, o prazo de execução das prestações constitui o objeto de contratos públicos cujo procedimento tenha sido iniciado previamente à data da sua entrada em vigor. Mas se é renovado, então já conta é novo renovado, está bem? Há aqui só um pormenor que é referenciado também no decreto-lei, que é não é exigível a faturação eletrónica em contratos declarados secretos ou acompanhados de medidas de segurança especiais. Portanto, e com isto terminamos a questão do enquadramento jurídico / temporal, não é? Portanto, basicamente tudo assenta no decreto-lei 111B, portanto, de 2017, que vem então dar aqui um período de transição até ao final de 31 de dezembro de 2018, até ao final do ano, perdão, de 2018, concluindo-se assim que a partir de janeiro de 2019 passe a praticar-se então estas regras, ok? O que é faturação eletrónica? Também para quem não está familiarizado, peço desculpas. A faturação eletrónica não é mais do que um documento comercial em formato digital. Okay? Eu aqui estava a referenciar em baixo que as faturas eletrónicas podem ser utilizadas em entidades que não o Estado, desde que exista aceitação pelo destinatário. Portanto, e eu agora já vou um bocadinho mais longe. Enquanto que até aqui estávamos a falar da obrigatoriedade de adotar a faturação eletrónica em contratos públicos, portanto, quem é fornecedor de bens e serviços à administração pública. Agora o que eu vou falar é o que é faturação eletrónica, não é? De forma genérica, naturalmente, ok? Portanto, não é mais, como está aqui definido, que um documento comercial em formato digital, ok? E tem é que obedecer a determinadas regras da faturação eletrónica, ou para serem válidas, para ser aceite como uma fatura eletrónica. Portanto, quais são essas regras? Uma delas, a fatura tem que ser transmitida e recebida num formato eletrónico estruturado que possa permitir o tratamento automático e eletrónico do mesmo, naturalmente, não é? Tem que garantir a legibilidade, a autenticidade, a origem e a integridade do seu conteúdo. E temos que garantir que foi recepcionado pelo destinatário, ok? Que não foi repudiado pelo mesmo. Se nós não garantirmos, portanto, não estamos aqui a obedecer à regra da faturação eletrónica. E tem também que garantir a segurança dos dados. Ora, isto são as regras básicas da faturação eletrónica. Como é que se pode garantir estas regras?
através de duas formas. Uma, através da assinatura digital do documento, ok? Isto no que se refere à questão da estrutura, da legibilidade, da autenticidade, da origem e a sua integridade, ok? Pode ser efetuado através de uma assinatura digital especial para o efeito, que nós, por exemplo, XD dispomos, ou via intercâmbio eletrónico de dados, vulgarmente definido ou designado por EDI, ok? Para vos dar o exemplo do EDI, às vezes existem entidades que obrigam a uma faturação própria, com fecheiro estruturado, etc. Por exemplo, no caso de alguns retalhos, de algumas empresas retalhistas que existem no mercado, nomeadamente a Sonai e a Jerónimo Martins, que obriga a que os seus clientes possam faturar ou com a fatura eletrónica ou com o EDI, se bem que eles apertam mais pelo formato EDI. Portanto, estes são dois meios para garantir alguns dos pressupostos da faturação eletrónica. Tem que ser enviada por um canal seguro, garantindo entrega e recepção, ok? E pode ser enviada de um ponto para o outro ou por intermédio de um broker. De um ponto para o outro eu tenho um sistema e vou enviar o documento para o sistema do meu destinatário, diretamente, tanto do ponto A para o ponto B. Ou então pode ser efetuada por intermédio de um broker que vai garantir todas as regras que nós estivemos a falar. Okay? Existem empresas no mercado, umas até mais ligadas, e já que estamos hoje a falar de contratos públicos, umas até ligadas já à parte da contratação pública, okay? Que desenvolvem plataformas próprias para esse efeito, portanto, e que são brokers para garantir os pressupostos da faturação eletrónica. Está bem? Nós vamos adotar o primeiro e já vamos falar. O que é que não é faturação eletrónica? Um documento PDF ou Word não estruturado, documentos em HTML ou páginas web não estruturadas, ok? As imagens de faturas, a digitalização de faturas em papel, a faturação em papel enviada com imagens via fax, está bem? Ou qualquer uma que não siga o modelo padrão da fatura aprovado pela Comissão Europeia. Portanto, não é considerado faturação eletrónica, okay? Para o efeito, e no caso dos contratos públicos, não é? Terão isso naturalmente em conta. Outra questão que é importante é perceber o que é necessário, que dados são necessários para a faturação eletrónica nos contratos administrativos. Então, identificação do processo da fatura, que é um processo inerente, período de faturação, nem sempre se aplica alguns aqui dos pressupostos. É assim, isto são os elementos necessários, quando aplicável, naturalmente, porque se no meu contrato não refere instruções de pagamento, deve referir, naturalmente, então eu não vou aplicar, não é? Dados tem que ter do contratante, portanto, ou do co-contratante, neste caso, da entidade pública, e eventualmente, se existir uma terceira entidade beneficiária que seja destinada ou distinta da contraente pública, que está definida no contrato inicial. Portanto, estas são os tais da fatura, naturalmente, dados sobre as rúbricas da fatura e sobre eventuais ajustamentos e encargos. Estes são os dados que devem constar de uma faturação eletrónica nos contratos administrativos, caso se apliquem, não é? Dependendo de cada uma das situações. Como é que nós vamos aplicar esta questão da faturação eletrónica? Estamos neste momento a desenvolver já para vos entregar em janeiro. Vamos naturalmente adotar aqui duas formas, está bem? Vamos ter a ponto por ponto e depois vamos ter mais tarde com um intermediário via broker. Com o via broker vai permitir não só ter aqui uma alternativa para quem quiser utilizar o fecheiro EDI para os contratos públicos, como também depois permitir que alguns dos nossos clientes que possam ter que faturar mesmo a entidades privadas que exigem ou que possam exigir um formato diferente referenciando o EDI que falamos há pouco, incluindo um broker, também vai ter assim também solução XD, ok? Por fases, aquela que vamos entregar já agora em janeiro é então a que nós vamos intitular do módulo de faturação eletrónica, que é o envio ponto a ponto. Portanto, o nosso cliente, utilizador de uma solução XD, quer em back-office, quer em front-office, isso aplica-se nos três executáveis, não é? Back-office, gestão comercial,
Front Office teclado e Front Office touch. Okay? Vamos ter isto nos três executáveis. Portanto, este módulo de faturação vai permitir cumprir uma das opções que é o ponto a ponto. Portanto, o nosso utilizador vai enviar de forma eletrónica, segundo as regras que vamos aqui relembrar já a seguir, para o destinatário. No caso dos contratos públicos, ok, as entidades então públicas, mas depois vocês podem aplicar o modo de faturação eletrónica a qualquer entidade também que queira adotar estas regras, portanto, entidades privadas, até vocês, por exemplo, com os vossos clientes, não é? Podem utilizar o módulo de faturação eletrónica. Em que é que consiste o módulo de faturação eletrónica? Nós vamos enviar, repare, se nós enviássemos a fatura ainda que certificada, que garanta a elegibilidade, a não edição dos dados, garanta a origem, etc. Portanto, mesmo aplicando o certificado, não podemos enviar a fatura por e-mail, porque senão do outro lado, para garantir as regras da faturação eletrónica, senão não estamos a garantir que houve recepção do outro lado. Não é? Alguns dizem, mas se tiver recibo de notificação, não interessa, isto só diz que eu abri um e-mail, não diz que eu vi o documento, não é? Portanto, não pode ser um simples envio assim. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos enviar a fatura para o nosso servidor na cloud, ok? Portanto, quando estiverem a faturar e for para uma entidade, portanto, isto vai-se definir na aplicação que a entidade à qual eu estou a faturar quer os documentos por faturação eletrónica, então vai ser enviado para a cloud este documento e enviado um e-mail para o meu cliente com o link da fatura para fazer download. Ok? Então o que é que o meu cliente vai fazer? Portanto, o destinatário que vai fazer é download dessa fatura e ao mesmo tempo que está a efetuar essa operação, está a enviar-nos, portanto, um recibo de recepção dessa mesma fatura. E aí sim está-se a verificar a regra, não é? Da boa recepção ou do não repúdio do documento. Está bem? Portanto, algo que é prático, que é simples, queremos a situação mais simples possível para os nossos utilizadores, faz a fatura como faz até hoje. Claro que vai ter uma série própria para a faturação eletrónica, okay? Tem que o ter, e vai elaborar, quando disser que é aquele cliente, segue a fatura para o nosso servidor e o e-mail automaticamente para o cliente. Tudo isto depois, não vou hoje ainda mostrar, mas ficam com esta ideia. Portanto, quando estivermos aqui a efetuar, quando eu efetuar uma venda, não é? E disser que é a entidade X, ok? Nós vamos ter aqui a informação de que já foi enviada e vamos ter reporting a nos indicar se já foi recebida, em que data e hora, para termos a certeza e depois vermos quais são os que ainda não receberam e por eventualmente reforçar o envio desse mesmo e-mail, desse mesmo alerta. Por outro lado, este documento será também arquivado digitalmente, que é outra das regras da faturação a contratos administrativos. Está bem? E nós temos assim cumprido aqui as regras para toda a faturação eletrónica, incluindo o dos contratos administrativos, e desta forma o parceiro XD poderá então, a partir de janeiro, colocar nos seus clientes que possam ser obrigados a ter a faturação eletrónica. Okay? Basicamente, isto é aqui um pequeno esquema da nossa solução. Portanto, o que vai fazer em termos do documento comercial é enviar um e-mail ao destinatário com um link, ok? Envia o fecheiro para o nosso servidor e quando o destinatário faz download, vai-nos enviar esse recibo de leitura, não do e-mail, mas sim que fez download dessa mesma informação. Está bem? Este é um módulo muito prático, muito simples de explicar ao utilizador. Está bem? Portanto, tudo o que está por trás é que vai gerar todos estes mecanismos de forma automática. Portanto, não há aqui grande preocupação em termos de explicação, é apenas definir, olha, tenho uma série própria para o efeito, e na ficha dos clientes identificá-los que vão então receber em formato eletrónico e depois consultar os reportes necessários para ter a certeza se já foi recepcionado pelo nosso destinatário ou não. Tá? Muito bem. Isto vai ser, como eu disse, efetuada quer no Front Office Touch, quer no teclado, quer na gestão comercial, okay, em termos de faturação eletrónica, e terá um módulo. A segunda fase, não temos ainda uma data, pode ser em meados de 2019, vai então ser também disponibilizado o módulo ou faturação, introduzido-se o módulo EDI, tá, para que possam então utilizar não só nos contratos administrativos, claro que para aplicar, reparem, só aqui um pormenor,
Então, e do lado, que algum pode perguntar, então, mas e as escolas, as instituições já estão preparadas em janeiro de 2019 para isto tudo? Não vou responder, naturalmente, não é? Vocês tirarão as ilações. Esta aqui, via EDI, vai obrigar a que alguém do lado destinatário tenha uma plataforma para esse efeito, não é? Naturalmente. Já a primeira opção que nós escolhemos é fácil, não é? Porque eles não podem impor qual dos modelos. Eles têm que impor é faturação eletrónica e este é o mais simples. Portanto, este basta enviar para lá a fatura e o link para eles importarem ou para fazerem download do documento comercial em formato eletrónico. Está bem? Portanto, numa segunda fase, para quem quiser então aderir via broker, terá em meados de 2019 também o modo EDI e depois pode aplicar também, se quiser, a entidades privadas. Está bem? Portanto, estas são as questões em relação à faturação eletrónica. Tá? Eu, naturalmente, que eu não vou responder a questões jurídicas, obrigações legais, etc., da faturação a contratos públicos, que são coisas diferentes, está bem? Tanto por isso, a faturação eletrónica dispensa a impressão em papel, é isso mesmo. Caso as guias de transporte não são faturas eletrónicas, estamos a falar de faturas, não de guias de transporte, está bem? Faturar-se ao Estado não tem um formato diferente de PDF? Não. Existem, como eu disse, dois modelos de faturação eletrónica, ok? Um ponto a ponto e pode ser utilizado um fecheiro estruturado entre os quais o documento PDF que vai certificado e assinado por nós, não é? E o outro então é via EDI. Os valores nós ainda não temos, vamos até ao final deste mês indicar os valores. Naturalmente que os módulos que nós temos neste momento são de 8 euros, não é? Portanto, não vai ser acima disso. Nós não vamos ficar com qualquer documento. Quem fica com os documentos é o cliente na sua base, está bem? Ok. De ponto a ponto é igual ao e-transfer. Eu penso que deve haver aqui alguma confusão. Estamos a enviar informação certificada. Como eu estava a dizer, este módulo pode ser e deve propor a vossos clientes privados, entre eles, não é? Para faturação eletrónica entre eles, que tem várias vantagens, naturalmente, não é? É receber logo, ok? Toda essa informação. Portanto, eu não tenho preços no modelo tradicional. A aplicar-se módulos serão os valores semelhantes aos outros módulos que já existam, quer no tradicional, quer no modelo de subscrição. Okay. Enquanto avanço aqui só uma chamada de atenção daquilo que estamos a implementar. Referências multibanco, ok? Nas referências multibanco, então ainda a colocar. Não, a licença Startup não tem módulos, ok? Estava aqui a falar em relação às próximas. Está bem? Portanto, como eu disse, eu referi, não vou falar daquela questão de quem está excepcionado, quem não está. No decreto-lei não fala de exceções. Está bem? No decreto-lei não fala de exceções, nem de valores mínimos, nem em termos de entidades. E contratos justo direto ou simples. Portanto, tem que ter atenção a essa questão, porque eles próprios é que vão definir, ou vão, em princípio, se vai ou não haver alguma exceção. Para já não está definido nenhuma exceção, quer dizer que é para toda a gente, não é? Quanto é que vai custar ao parceiro? Os parceiros com fiativo têm direito às soluções XD para a sua própria gestão. Para quando a opção Free Tax, eu penso, Sr. Abel, já saiu há um mês. Já comunicamos, Tax Free, está bem? Com manual, com tudo.
para já o nosso ponto a ponto, sim, não, esta implementação da faturação eletrónica não é para, para integrar do outro lado numa aplicação, até porque nós não sabemos quem é que está do outro lado, não é? Que software é que é? É claro que há aqui previsão de nós virmos mais tarde, mas não tem a ver com a faturação eletrónica. Devíamos integrar dados de faturas que saem de uma aplicação XD e entram noutra. Não estou aqui a falar sobre se vai, não estou aqui a comprometer-me, está bem? Mas é expectável que possamos vir a desenvolver essa situação. Sim. Ok. Sim, Sr. René. Eu vou tentar que esta situação, que o vídeo fique também disponível. Não sei quando ainda, mas pronto. Em relação a SAPTs enviados noutra data, não temos ainda informação sobre isto mais concreta, Gonçalo. O ponto a ponto terá efetivamente um limite de tempo. O de espaço não. O de tempo sim. O de tempo sim, por uma questão das pessoas poderem não viram hoje a fatura, se calhar está lá um mês, vamos ainda definir isso. Não há nenhuma regra para esse efeito, mas não é nada complicado. Como é que funciona a anulação de uma fatura? Depende. Se do outro lado já fez download, deve fazer uma nota de crédito. Portanto, isto são algumas das situações que vamos ter que ter aqui em atenção. Hoje não vou falar das comunicações. Como eu disse no início da sessão, peço desculpas, como eu disse no início da sessão, quando começámos a sessão, a questão das faturação online e dos QR Codes ainda não existe nada definido. O que saiu foi uma diretiva no Conselho de Ministros a falar que vai ser aplicado tudo o que estava previsto no Simplex, são coisas diferentes, faltam muitas regras para que se possa definir essa questão da faturação online. Não quer dizer que não saia nos próximos dias, não é? Às vezes há coisas que saem no dia 31, como já vimos no passado, não é? O EDI, conforme eu disse, é meados de 2019. Ok. Deixa eu ver se eu estou aqui a falhar mais alguma. Não, como eu disse, a faturação eletrónica dispensa papel. As guias de transporte não entram neste processo. Guias de transporte continuam as suas regras normais. Não, um formato estruturado não é apenas o XML. O XML é um dos formatos estruturados. Não é? Qual o custo do cliente nas faturas eletrónicas? No nosso, o cliente vai ter apenas aquele módulo que falámos há um bocadinho. Nós não vamos cobrar por nada. Se eventualmente mais tarde alguém, no ponto por ponto, nós não cobramos mais nada. Agora, no EDI, sim, no EDI pode, mas aí já não somos nós, é a tal entidade intermediária que poderá ter isso, não é? Temos a estrutura de 2 clientes para importação no software e os campos obrigatórios não são iguais. Nós não vamos ter isso. A faturação eletrónica não vai integrar em nenhum software. A faturação eletrónica não é para integrar no outro software. É uma fatura, apenas é um documento comercial que vai e que a outra pessoa vai importar, mas não vai importar no software deles. Porque o Estado, nós não sabemos sequer que software é que eles trabalham, não é? Nem eles vão adaptar a nada. Edson, um abraço. Ok. Enquanto isto, e podem ir colocando questões, assim se faltar mais alguma para responder, posso não ter respondido. Os clientes, por exemplo, não pagaram ainda este mês, e que até o dia 20 vão bloquear,
como é óbvio, e depois é uma altura complicada, não é? Receberam ontem um SMS com o valor da fatura e o número do documento. Nós já temos a nossa solução integrada com o If Then Pay. Vamos libertar em breve, numas próximas versões, para o público em geral. Portanto, ter acordo com o If Then Pay. Eu posso enviar referências multibanco, documento a documento, nas avanças, num aviso de vencimento, onde vão várias faturas. Portanto, pode ser uma referência para um documento ou pode ser uma referência para um grupo de documentos, ok? E os clientes já receberam ontem diretos através deste nosso sistema, okay? Que começamos a testar ontem em concreto, mesmo real. Isto depois, assim que o cliente paga, é desfrutado informação via If Then Pay, entra na solução em back-office, na gestão XD, a dar informação, tenho lá um botãozinho a dizer importar, ele vai importar esses pagamentos e vai lançar logo os recibos automaticamente e vou ficar com informação de que dia e que horas é que foi paga essa mesma fatura, está bem? Ontem foram lançados isto. Vai também ser lançado em breve o sistema de contratos, quer em back-office, quer em front-office, que é a possibilidade de eu vender um contrato de 10 peças, de 150 euros e depois ir descontando nas faturas seguintes. Vai ser reformulado o sistema de menus, permitindo que eu possa pedir os pratos não todos de uma vez, ok? Por exemplo, um prato do dia, ir pedindo agora a comida, depois mais tarde a sobremesa e mais tarde o café. As divisões de contas também vão ser alteradas. As promoções no que se refere às ofertas e aos preços de linha também estão a ser neste momento alteradas. O XD Cloud para a gestão de várias lojas. Uma app em Android para documentos de vendas e a opção de importar relatórios e XLS em documentos. Estamos a aguardar mais informações sobre o QR Code dos documentos de venda e o envio online das faturas. E também a API será em breve também lançada. Só aqui um pormenor em relação a importar, só para perceberem o que é. Eu já tenho aqui a minha versão beta. Imaginem que vocês têm aqui as vendas e têm aqui um relatório de stock, não é uma coisa muito básica. Ora, não. Pois eu só espero. O meu ainda estou em testes só nisto, mas vamos supor que há aqui um inventário. Ou melhor, não. Vou aqui a um relatório de vendas, por exemplo, de artigos. Ok? Tenho este relatório e agora queria numa venda ou numa compra, ok? Lançar, se calhar numa compra é melhor, faz mais sentido. Lançar aquelas linhas que estão aqui neste relatório aberto. Então vocês vão passar a ter aqui a opção de importar relatório. Como só tem um, ele nem vos vai perguntar. Se tivesse vários relatórios abertos, ele perguntava qual era, está bem? E importa as linhas. Se fosse, por exemplo, baseado em stock, ia perguntar se era baseado em stock mínimo, encomendado, etc. Portanto, podem transitar dados de um relatório para o outro. É também possível de importar importação rápida, que é de uma folha de Excel, está bem? Portanto, tem uma folha de Excel aberta, usam aquele copy-paste que todos conhecem, de converter dados, e colocam aqui, está bem? É só para termos dados. Falaram há pouco das últimas recentes implementações do Tax Free, não é? Que nós comunicamos com o manual. Já é possível, não era, definir num XD Retail se era com IVA ou sem IVA, era sempre com IVA. Neste momento vai sair agora a versão, ou já saiu nesta última versão, perdão, todos vocês receberam um e-mail com as últimas implementações, está bem? Recebem sempre. Tem um que foi de quinta-feira, salvo erro, onde vem referenciada esta questão do XD Retail trabalhar com IVA incluído ou sem IVA incluído, pode ser por posto ou por documento, tá? No mesmo posto. Também é possível, por exemplo, no front office, teclado, eu, como já era no back office, fazer uma guia de transporte ao mesmo tempo que fazem uma transferência de armazém. Portanto, no front office tem lá essa informação. Vocês hoje já conseguem, por exemplo, se isto fosse uma guia, não é, de vendas, vocês podiam chegar aqui. Normalmente nós dizemos de onde é que sai, não é? De que armazém sai. Isto numa venda, mas se eu for uma guia, vocês têm o armazém de saída e podem colocar o armazém de entrada. Isto é para transferências entre lojas.
Portanto, sai de um, entra no outro, está bem? Para esse efeito. Portanto, isto também ficou disponível no front office, fazer uma guia e ao mesmo tempo uma transferência. Fazer uma guia porque é obrigatório por lei, por uma questão de transporte, e ao mesmo tempo estou a fazer uma transferência de armazém. Eu não tenho que estar a realizar esses dois documentos, está bem? E eu há pouco também esqueci, também vai ficar disponível, da mesma forma como vai a referência multibanco, vai também, se quiserem, por SMS. Por exemplo, nós vamos utilizar isto, como utilizamos ontem, para os clientes que não pagaram por débito direto. E quem utilizar também o nosso sistema de débito diretos terá isso também tudo incluído. Ok? Vamos então. Falta-me aqui duas questões. A obrigatoriedade, como nós falamos, é para quem realiza contratos com entidades administrativas, logo com o Estado, com entidades públicas, está bem? Mesmo não fazendo importação, sendo os campos obrigatórios, como fazemos essa gestão? Nós não temos isso, vocês não têm essa opção de importar documentos. Terão futuramente quando tiverem API, mas neste momento não. Ao gravar os documentos de guia de transporte, como eu estava aqui a fazer, sim, sai do armazém X, entra no armazém Y, logo, automaticamente. Okay. Querem colocar mais alguma dúvida? Dentro daquilo que nos é possível naturalmente responder, não é? Não, estou a ver, ou foi-se o som? Não. Ok. Não sei se querem colocar mais alguma questão. Se o restaurante servir um almoço e o Presidente da Câmara pedir fatura, foi o que eu falei há pouco. Não havendo exceção, terão que aplicar em tudo, não é? A faturação eletrónica. Aguardamos portaria, se bem que as portarias, como eu disse, não alteram o âmbito e os prazos, não é? Agora pode, às vezes, sair alguma coisa mais ajustada, como é óbvio, está bem? Não disse agora que ia ser. Nós não temos a opção de importar documentos ainda, está bem? Não quero deixar isto bem claro. Não é a faturação eletrónica que vai alterar isso. Portanto, a faturação eletrónica não vai enviar de um lado para o outro e não vai integrar. Isso é algo futuro, não é? Que estamos a prever. Mas não tem nada a ver agora com a faturação eletrónica. As campanhas terminaram ontem. Ok, mais questões. Eu tenho respondido, Sr. António, eu já respondi e disse, continua a faturação eletrónica dispensa papel. Já tinha referido isso há pouco, 2 vezes. Dispensa papel. Não tem nada a ver, fatura não tem nada a ver com mercadorias, ok? As mercadorias necessitam lá da guia de transporte, essa tem que ser na mesma impressa. Não vamos confundir guias de transporte com faturação eletrónica. Quando nós disponibilizamos este módulo, vamos dar formação disto e com o respectivo manual, naturalmente. Certo, sim, sem dúvida. Nós fizemos esta sessão para portanto, ficarmos um bocadinho mais esclarecidos. Não havia a dúvida para quem é a obrigatoriedade da faturação eletrónica, se era para toda a gente, não era. Estava-se a confundir em alguns casos esta questão com as faturas online, não tem nada a ver uma coisa com outra. Portanto, foi só nesse sentido. Mas depois, assim que lançarmos, vamos fazer uma sessão online para explicar exatamente em detalhe como é que funciona. Estejam à vontade, está bem?
Muito bem, não havendo mais questões, então vou dar como concluída a sessão, agradecendo uma vez mais a vossa presença, está bem? Se o cliente pretender, pode faturar eletronicamente ao cliente final? A faturação eletrónica, sim, tendencialmente vai ser isso o futuro, mas neste momento a faturação eletrónica é B2B, está bem? Quer em termos de entidades particulares, privadas, quer em termos de Estado, ok? Mas podem aplicar, nós não vamos colocar nenhuma condição nisso. Podem usar a mesma faturação eletrónica, não vamos colocar, independentemente do destinatário. Portanto, se vocês disserem que este cliente recebe uma faturação eletrónica, a aplicação não vai inibir, independentemente de tipo de cliente seja. Pode ser um cliente final, o que for. Muito obrigado. Eu peço desculpas não me estar a despedir de todos individualmente. Sabem, não me é possível. Portanto, desejo a todos, se não falarmos antes também, umas boas festas para quem festeja. E bons negócios, não é? Portanto, muito obrigado pela vossa presença e até um dia destes. Qualquer questão que possa não ter passado aqui, também podem me enviar por e-mail, está bem? Muito obrigado a todos. Sim, Bruno, sim, é para venda mesmo, está bem? Okay, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Boas festas também para vocês. Se bem que ainda faltam uns diazitos, não é? Muito obrigado. Nada, Bruno. Isso, obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Boas festas então a todos. Muito obrigado. Vou então dar como concluído. Muito bem. Sim, Sr. Fernando. Envia-me só um e-mail, está bem? Pedir essa situação do vídeo. E o Rui. Obrigado.